eu superei muita coisa até chegar a ser hoje o que eu sou. Superei uma separação, que Deus restituiu e restaurou o meu casamento. Superei quedas e instabilidades, superei pecado, superei muita coisa para chegar e abri mão de muita coisa para estar no altar. Abri mão de muitos erros, abri mão de muita coisa para hoje ter acesso ao que eu tenho. Não foi do dia para a noite que eu conquistei o relacionamento profundo que hoje eu tenho com Deus. Não, não foi. O ministério não me trouxe só, aleluia, reconhecimento. Ele me trouxe muitas marcas, me trouxe muitas cicatrizes, mas que eu olho para elas e digo todos os dias: eu superei cada processo. Então aqui eu estou contando uma parte do testemunho dessa moça, que hoje você de repente conhece só pelas redes sociais, que bota uma saia midi e tira uma foto bonita. Mas que a vida nem sempre, aliás, foi tão bela quanto as minhas fotos que eu tiro. Eu tive momentos difíceis. Eu superei uma depressão profunda. E eu estou falando que eu me deprimi quando eu já estava no Evangelho. Interessante que os abusos, a fome, não me trouxe depressão, como o ministério me trouxe. Agora eu entendo Jeremias, eu entendo Jó, eu entendo Davi. Pastor Eliomar, eu superei uma depressão profunda. A depressão, ela se aproxima porque ela encontra uma porta. Ela entra pelas lacunas deixadas por outras situações que a gente passa. Perdas, traições, decepções, amargura de alma, angústia de coração, falta de perdão, relacionamentos quebrados e destruídos, perdas de pessoas que a gente ama. São portas que a depressão, ou seja, brechas que a depressão acha para entrar. É uma doença neurológica sim, mas que Satanás se aproveita dos nossos neuros comprometidos para entrar e destruir o nosso emocional e o nosso psicológico. E a minha teve uma porta: a perseguição que eu sofri dentro da igreja, as acusações que eu enfrentei de gente que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Eu não sou contra a igreja, eu sou a favor da igreja. Eu não sou contra meu irmão, eu sou a favor do meu irmão. Mas por um dado momento na minha vida eu tive a igreja contra mim. Tudo por causa da aparência que eu tenho e do corpo que eu possuo. Um vestido justo, uma pregação exagerada, sem um pouco de equilíbrio. Me faltava um pouco de equilíbrio, me faltava um pouco de senso. Mas eu estava pregando. Eu fui bombardeada. Eu fui tida como prostituta. Eu fui tida como pombagira. Eu fui tida como Jezabel. Eu fui chamada de tudo quanto é nome ruim que vocês possam imaginar. Não foi pelos ímpios, foi pelas pessoas que se diziam ser evangélicas. Eu fui bombardeada, destruída, que ao ler tudo aquilo que eu li, aquilo me levou para dentro de um quarto e me fez querer desistir de tudo, da minha chamada, do meu ministério, a ponto de eu desligar os meus telefones, as pessoas ligarem, não conseguir falar comigo, meu esposo falando: você não vai atender o convencional. Eu falei: não, eu não quero mais isso para mim. Eu sei, aleluia, que é um preço muito grande para ser pago. E eu entrei numa depressão profunda que eu não queria mais nada. Sentia tudo que foi relatado aqui pela uma moça no seu testemunho. O coração acelerava, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu sentia sensações eminentes de morte. Sentia a sensação de desmaio, como se meu corpo estivesse indo embora. Sentia dores no meu corpo.
um medo, um pavor na minha alma, que todas as vezes que eu parava no médico, o médico dizia: a sua pressão está 12/8, a sua pressão está normalíssima, você não tem nada, os seus batimentos cardíacos estão corretos. Então o que é que eu tenho? Eu tenho uma doença que a depressão colocou em mim, uma doença, ou seja, uma doença que a depressão trouxe para o meu corpo por causa de perseguições, por causa de palavras malditas, por causa de palavras de gente que acha que ferir é só usando uma espada ou usando uma arma de fogo, que matar é só quando a gente aponta uma arma na cabeça de alguém. Não, a gente mata e a gente fere com palavras também. As palavras me feriram, quase me destruíram. Eu fui para dentro de um quarto dizendo: Deus, eu não sou prostituta, eu não sou aquela mulher que estão falando que eu sou, eu não estava lá fazendo nada errado, eu estava pregando a sua palavra. E aí o que aconteceu? Eu me deprimi, me joguei dentro de um quarto e quis desistir de tudo, pedindo a Deus para me levar. Até que uma madrugada me joguei no chão, chorei muito em cima da minha Bíblia, que rasgou a capa da minha Bíblia, de tanto que molhou com choro. E na madrugada Deus me visitou. Eu estava dormindo, para finalizar aqui minha oportunidade. Eu estou resumindo, que se eu falar de outras coisas, até de quando eu caí, vocês não têm noção. Escuta, eu estava dormindo quando Deus me visitou na madrugada desse choro. Eu tive um sonho, Helena, e eu só quero contar isso aqui porque é muito importante para mim. Eu tive um sonho. Eu estava indo para uma igreja no sonho. Porém, quando eu chegava na porta da igreja, a igreja estava lotada. Eu não conseguia entrar. Mas no sonho meu coração almejava, porque eu queria ouvir a palavra. Mas não tinha lugar para mim ali. Ninguém deixava eu entrar. Então eu voltava triste daquela igreja e seguia meu rumo num caminho escuro, numa rua sem saída. Eu estava triste, com a cabeça baixa, quando de repente aparecia um cachorro muito grande. Era um animal muito grande, ele aparecia no meio do meu caminho e eu dizia: pronto, agora mesmo que eu serei destruída. Ele vai me atacar e eu vou morrer, porque não tem ninguém aqui para me defender. O cachorro apareceu, mas de repente, quando ele se aproximou, ele me olhou bem. E quando ele me olhou, eu senti que houve um pavor no olhar dele. Porque quando ele começou a sentir medo, ele começou a jogar as patas para trás, recuando, e eu não entendia. Eu dizia: por que esse cachorro que eu estava prestes a me atacar, eu estou sozinho aqui, ele está recuando? Nisso ele sumia nas sombras e eu via a oportunidade de continuar avançando. Eu continuava avançando naquela rua, até que aparecia uma mulher toda rasgada, e ela vinha como se fosse me atacar, mas de repente ela tomava a mesma atitude do cachorro. E ela começava a se afastar e se escondia nas sombras. E era como se aquilo ali dissesse para mim: continue. E eu continuava, até que no final da rua encontrei uma porta grande de madeira. E eu sabia que para mim atravessar para um outro lugar, eu tinha que entrar naquela porta de madeira. Quando eu entrava pelaquela porta de madeira, tinha um homem muito alto, de quase 3 metros de altura, todo vestido de preto, com a cara pintada de branco. Você sabe aquele personagem que faz o Jardim do Inimigo, aquele homem que se pinta? Era mais ou menos parecido com ele, só que tinha 3 metros de altura. Ele entrava dentro, ou seja, eu entrava dentro daquele lugar e via aquele homem grande, mas ao mesmo tempo que eu entrava, eu ficava apavorada por causa da altura, do tamanho e a aparência dele me assustava. De repente eu vi, quando ele me olhou de rabo de olho, ele começou a se afastar. Só que no sonho me bateu uma curiosidade, porque não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Aconteceu com o cachorro, aconteceu com aquela mulher, e agora aquele homem estava recuando. Ele estava se distanciando de mim, e eu tive a ousadia de perguntar para ele: ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está se afastando de mim? A mulher fez a mesma coisa, um cachorro fez a mesma coisa, o que está acontecendo? Aí ele disse assim: é porque quando você chegou aqui, você não chegou sozinha. Aí eu disse para ele, olhei para o lado, olhei para o outro, não vi ninguém do meu lado. Eu falei assim: como assim? Eu não estou sozinho, eu não estou vendo nada aqui. Aí ele disse: não, tem uma luz com você. Ele falou: tem uma luz com você, essa luz dele está com você. Aí eu perguntei: quem é ele? E quem é essa luz que anda comigo? Ele olhou para mim e ele disse: ele não te contou quem ele é?
falei, não. E ele virou para mim e ainda falou mais. E ele não te contou porque ele anda contigo? Eu falei, não, e eu quero saber, me fala. Ele disse para mim, ele anda com você por causa do teu coração. Aí ele virava para mim e dizia assim, moça, tu tem um coração bom, tu tem um coração nobre, ele te conhece aqui, por isso que ele anda contigo e não está deixando a gente se aproximar. Eu estava diante do inimigo, vendo o inimigo confessar diante de mim o porquê que eu era protegida. Quando eu acordei dentro do meu quarto, eu ouvi uma voz, como se fosse a voz de um profeta dentro do meu quarto, citando as mesmas palavras que Samuel citou quando viu Eliabe. E Deus falou, eu não vejo como vê o homem olha a aparência, mas eu conheço o coração.